Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí trabalhar com o mapa de microprocessadores e microcontroladores, tá? Vamos fazer uma leitura inicial, entender alguns pontos, tá? Que está sendo dito aqui na contextualização inicial. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais desta mesma disciplina, ou em outras disciplinas das áreas de engenharia de modo geral, entre em contato conosco, o link do nosso contato está na descrição, tá? Nosso número está na descrição também. E deixe o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para auxiliar vocês também, tá? Vamos dar início então, vamos fazer uma leitura. Deixa eu só pegar a ferramenta aqui. Vamos lá então. O controle de motores de corrente contínua pode ser feito a partir da modulação por largura de pulso PWM, técnica que permite a variação do tempo em estado ativo de um dispositivo no período possível ao seu acionamento. Ou seja, considerando-se que a frequência do sinal de controle é fixa, o tempo entre o início e o fim de um ciclo é constante, aonde parte do período total ao nível lógico 1 ativo e o restante ao nível lógico 0 inativo. Ao manipularmos a largura do pulso ativo, variando seu tempo de duração, denominado duty cycle, ou razão cíclica, podemos controlar um dispositivo alimentado em corrente contínua ou corrente alternada, conforme a topologia do circuito driver e do estágio de potência. A PWM é amplamente utilizada para controlar dispositivos que movimentam eixos, a exemplo de inversores de frequência e soft starters. Além disso, a PWM é amplamente empregada nas fontes de alimentação dos carregadores de baterias dos dispositivos móveis mais atuais, como por exemplo smartphone, tablets, laptops, computadores, televisores, monitores de vídeo. Essas fontes de alimentação são conhecidas como fontes de alimentação chaveadas em alta frequência e utilizam PWM para controlar a potência entregue para a carga, gerenciando a corrente em alta velocidade e protegendo os estágios de potência com alto grau de eficiência energética. A técnica PWM consiste na variação do duty cycle em percentuais do tempo total do ciclo, calculado a partir da frequência escolhida para o mesmo. Dessa forma, temos circuitos integrados dedicados para gerar a PWM e controlar a potência entregue à carga. No caso dos microcontroladores, utilizamos divisores de frequência para produzir frequências adequadas ao projeto de controle, a exemplo do prescaler interno do MCU, de modo a reduzir o clock do mesmo, que, por exemplo, pode ser de 1 MHz, para o valor de frequência desejado, que normalmente é da ordem dos kHz. Certo, pessoal, para quem ainda não está familiarizado com este conteúdo, alguns termos aqui fogem um pouco aí do entendimento, do esclarecimento da disciplina, né? Mas para esclarecer, eu gosto de sempre contextualizar ponto a ponto, para quem não conhece ou para quem já conhece, para se familiarizar ainda mais, tá? Mas a PWM, tá, pessoal? Modulação por largura de pulso, tá? Trouxe aqui um exemplo para vocês imaginar. Ó. Imagine que você tem uma lâmpada e um interruptor, tá? Se você ligar e desligar o interruptor rapidamente, você poderá controlar o brilho da lâmpada sem mudar a voltagem da energia elétrica, tá?
Isso é parecido com o PWM. É parecido com o que o PWM faz para controlar motores e outros dispositivos elétricos, ok? Em vez de reduzir a tensão diretamente, ele liga e desliga o sinal elétrico em alta velocidade, variando o tempo que ele fica ligado, tá? Nível 0, nível 1 e desligado nível 0. É basicamente essa a lógica, beleza? Duty Cycle, que é a razão cíclica, tá? Pensa assim, ó, pense em um ventilador que você liga e desliga em ciclos, ok? Se ele fica ligado por 50% do tempo e desligado pelos outros 50%, nós vamos chamar isso de Duty Cycle de 50%. Se ele fica ligado 80% do tempo e desligado apenas 20%, o vento será mais forte, tá? No PWM, o Duty Cycle, ele determina quanta energia é enviada ao motor ou ao circuito, tá? Essa porcentagem é o que a gente vai conseguir filtrar através do Duty Cycle, tá? E a frequência do sinal é como se fosse a batida, eu costumo dizer assim, a batida de uma música, tá? Se você ligar e desligar o motor rapidamente, ele pode parecer estar girando suavemente, tá? Sem que perceba os pulsos individuais. Mas aí, quanto maior a frequência, mais suave será o funcionamento do motor ou do circuito controlado. Beleza? Fontes chaveadas e eficiência energética, tá, pessoal? Imagine que você está enchendo um copo de água, abrindo e fechando a torneira rapidamente. Se você deixar a torneira aberta por muito tempo, você pode desperdiçar água, certo? As fontes de alimentação chaveadas usam essa mesma ideia, tá? Ligam e desligam a corrente elétrica rapidamente, entregando a quantidade exata de energia necessária e evitando desperdícios, tá? Tornando os dispositivos eletrônicos mais eficientes, ok? E então explicamos aqui sobre o nosso, deixa eu apagar isso aqui, sobre alguns termos, né? Para a gente se familiarizar e na hora de escrever o código, termos ali, entendermos certinho todos esses pontos. E mais um termo importante aqui, o MCU, né? Que é o seguinte, é o microcontrolador pré-scaler, tá? Funciona como um maestro de uma orquestra, tá? Ele vai coordenar todas as ações, beleza? Só que assim, ele opera em uma velocidade muito alta, por exemplo, 1 MHz, que é uma velocidade muito alta. Para que os dispositivos conectados a ele possam funcionar corretamente, é necessário reduzir um pouco essa velocidade, tá? O Prescaler faz esse trabalho, tá? Ele é como um tradutor que diminui o ritmo da batida dos instrumentos para que toquem no tempo certo, beleza? Então, é basicamente essas principais funcionalidades destes termos, tá? Então, pessoal, assim, ó, antes da PWM, o controle de motores de dispositivos elétricos era feito reduzindo diretamente a tensão ou a corrente, tá? O que gerava um grande desperdício de energia na forma de calor. Então, a PWM surgiu como uma forma mais eficiente de controle, permitindo variar a potência sem desperdícios, beleza? Então, assim, como vantagens da PWM, nós podemos citar a eficiência energética, controle preciso, menor aquecimento e tem uma ampla aplicação, tá? Então, por isso que ele é muito importante. Por que o Duty Cycle, por que ele é importante, tá? Ele vai permitir regular a potência entregue ao dispositivo sem precisar alterar diretamente a voltagem. Então isso vai trazer flexibilidade e economia, tá? Porque você vai conseguir ajustar a energia sem desperdiçar, beleza? Então é basicamente isso, tá? E por que a gente usa frequência alta no PWM?
Se a frequência ela for muito baixa, é possível perceber os pulsos individuais, tá? Então vai causar aí alguns efeitos indesejados, como luzes piscando ou motores funcionando de forma irregular. Por isso as frequências precisam ser altas, tá? Então torna a operação um pouco mais suave, melhora a eficiência e vai reduzir os ruídos. Beleza? É isso então, pessoal. Esclarecido alguns pontos. E sim, por que as fontes chaveadas foram criadas, né? Antes, as fontes de energia usavam transformadores grandes e pesados para reduzir a voltagem, ok? Isso consumia muita energia e gerava muito calor excessivo, tá? Então as fontes chaveadas surgiram justamente para resolver esse tipo de problema. E como eu tinha dito já também sobre os prescalers, né? Prescalers vai reduzir a frequência para que os dispositivos funcionem corretamente. Por isso ele foi inventado também, tá? Porque nem todos precisam de altas velocidades, então a gente utiliza o prescaler para reduzir e garantir a eficiência. Seguindo aqui então, pessoal, o que ele pede aqui para nós no mapa? Conforme o contexto da modulação por largura de pulso, você deverá implementar para esta atividade mapa uma rotina que automatize um triturador industrial composto de um motor elétrico com controlador de velocidade, o qual recebe sinal do microcontrolador para variar a velocidade do eixo da máquina. A ação de controle desta máquina é manual, ou seja, depende da intervenção humana para variar a velocidade do eixo da máquina, controlada por um sinal de referência dado em PWM enviado por um microcontrolador que no caso você está programando. Então, para controlar a máquina triturador, né, o operador conta com 4 botões para selecionar o valor do duty cycle desejado, sendo botão 1, potência em 25%, botão 2, potência em 50%, botão 3, potência em 75%, botão 4, potência em 100%. Precisamos desses 4 botões aqui então. Beleza? Para automatizar este processo, você deve utilizar o microcontrolador PIC 18F4550 e as rotinas devem ser escritas na linguagem Assemble. O projeto deve contar com uma saída que aciona o motor com sinal em PWM, onde, quando um botão é pressionado, botão 1 a 4, o duty cycle correspondente seja enviado para o motor do triturador a fim de aumentar ou diminuir sua potência conforme a necessidade. Utilizando-se o osciloscópio digital, conecte o canal do mesmo por meio da ponta de prova do canal correspondente ao sinal de saída do microcontrolador e observe todas as formas de onda produzidas, salvando essa imagem da tela em um pendrive ou por meio de foto da tela do osciloscópio com o smartphone. Então, pessoal, basicamente retirar uma foto da potência em 25%, 50%, 75% e 100%, tá? Que vai mostrar no osciloscópio. Beleza. Então, aqui ele vai pedir para salvar as fotos, conforme nós mencionamos, né? As devidas 4 características. Então, ele pede aqui, você deve apresentar o programa completo para controlar o triturador conforme descrito, com os devidos comentários necessários dados no programa em linguagem Assemble, tá? Vamos entender só alguns pontos importantes sobre essa linguagem aqui, tá, pessoal? Que ele está citando aqui para nós. Então, pessoal, a respeito da nossa linguagem Assemble aqui, é o seguinte, pessoal, nós temos aqui, por que ela Vou deixar mais claro aqui para vocês. A linguagem ela foi
assim como todos, né, foi criada para facilitar a programação de computadores. Tá? Antes nós tínhamos, por exemplo, eu vou pegar aqui um código na máquina, tá? Que era utilizado e que era muito mais suscetível a erros, né? Então, por exemplo, tinha lá um código na máquina, tá? Antigamente é igual a, eu puxar aqui essa sequência aqui, ó, tá? Como que nós traduziríamos isso no assemble? Um equivalente, tá? Hoje nós utilizamos esse código. Vou escrever assim, ó, assemble equivalente. Move all 2, tá? Move o valor 2. Move o valor 2 para o registrador L. Então, foi sendo otimizada uma linguagem para ficar mais fácil, né, para leitura e tudo mais. Então, por exemplo, se eu quero somar um valor a esse, eu coloco assim, a esse registrador. Então, eu já tenho aqui que o nosso, eu já movi o valor 2 para o registrador AL, né? Se eu quiser somar um valor, eu escrevo assim, ó, a esse mesmo registrador. Eu escrevo add AL, vírgula 3, tá? Isso soma 3 ao valor de AL. Ok? Então, só um exemplo aqui de como funciona a nossa linguagem, tá? E claro, a gente foi evoluindo, nós temos hoje a linguagem C, Python, Java, que são até mais fáceis, tá? Mas ainda a Assembly é muito essencial em áreas onde o desempenho e o controle direto do hardware são críticos, tá? Então, muito utilizado ainda em microcontroladores, sistemas embarcados, sistemas operacionais, cibersegurança e hacking, desenvolvimento de drivers, então, enfim, nós ainda temos muita utilidade, tá? Vamos descrever esse código aí, passo a passo, tá? Ele é um pouquinho demorado, mas nós vamos entender.